Então vamos lá, gente, gravando. Estamos aqui com mais uma aula de DP de Física. Essa é a aula número 9 de Dinâmica. Então estamos enumerando, aqui eu estou enumerando para vocês as aulas de Dinâmica de 1 a 9, já chegamos na aula 9, hein? Na aula anterior, na aula 8, nós vimos o conceito de trabalho. Trabalho, na verdade, é energia em trânsito. Então, vamos recordar rapidamente o que é trabalho, porque nós vamos usar muito na aula de hoje, tá? Então, veja bem, ó, nós temos aqui uma pessoa arrastando um móvel, um armário. Ela aplica uma força F horizontal e para a direita, conforme a figura, e este armário desloca-se também horizontalmente para a direita. Então, se há uma força aplicada e se esta força consegue provocar o deslocamento, nós dizemos que esta força realizou um trabalho. Trabalho, eu marquei aqui, ó, energia em trânsito. Na realidade, o que? Houve transferência de energia de um corpo para outro, no caso da pessoa para o armário. Houve transferência de energia, houve aplicação de força, houve deslocamento, houve realização de trabalho. Trabalho é o produto da força aplicada pelo deslocamento. E se a pessoa não consegue tirar o armário do lugar? Porque às vezes a gente empurra algum móvel pesado em casa e não consegue tirá-lo do lugar. Se você não tirou do lugar, não houve deslocamento, não houve realização de trabalho, ok? Pessoal, trabalho nós representamos por uma letra grega chamada tau. Eu desenhei a letra do jeito que eu costumo fazer no meu caderno, na lousa, quando a aula é presencial, né? Então eu faço a letra tau assim, ó. É como se fosse uma letra C, mas enfeitadinha, ó. Assim, assim e assim, tá vendo, ó? Isso é da maneira que eu faço. Só que quando eu digito aqui no computador, ela sai assim, ó, dessa maneira, tá? Mas é a letra grega tau. Se vocês não gostam de escrever assim, pode pôr T de trabalho ou ômega. Tem muitos vestibulares que usam a letra grega ômega, que para nós é um W, né? Como representação do trabalho. Então a letra não importa, tá? Então, trabalho, representado pela letra grega tau, é o produto da força aplicada pelo deslocamento adquirido. Unidades do sistema internacional. Força, vocês já sabem que é o Newton. Deslocamento, vocês já sabem que é o metro. Portanto, a unidade de trabalho é Newton vezes metro. Newton vezes metro foi batizado como sendo Joule. Portanto, unidade de trabalho é uma unidade de energia, que é o Joule. Então, Joule, Newton e metro. Muito bem. Por que eu coloquei aqui, ó, trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo? Veja bem, se eu pegar um objeto e puxar para cima, olha aqui na minha mão a caneta verde. Então, eu tenho um armário na minha casa pesado, eu amarro uma corda e puxo para cima. Só que ele se desloca no chão, ó, de acordo com essa caneta aqui cor-de-rosa, tá vendo? Então, ó, eu puxei o objeto para cima e ele está sendo arrastado para minha direita, tá? O deslocamento dele, ó, representado pela caneta rosa, horizontal e para a direita. E aqui a força que eu aplico para cima. Vocês estão vendo que eles formam um determinado ângulo. Esse ângulo aqui vai levar em consideração, ó, se existir um ângulo entre a força e o deslocamento, você faz trabalho, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Claro que o ângulo ele vai fornecer, beleza? Então, a fórmula completa do trabalho, na realidade, é esta daqui. Força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Aqui, por que eu não usei o cosseno do ângulo?
Porque o ângulo entre a força e o deslocamento, olha aqui na minha mão, ó. Vou diminuindo o ângulo, ó, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá vendo as duas canetas aqui, ó, a verde e a rosa? É porque o ângulo entre elas é igual a zero. Cosseno de zero é 1. Então, F vezes D vezes 1 sobra F vezes D, tá? Então, sempre que a força e o deslocamento tiver a mesma direção e o mesmo sentido, usa simplesmente essa daqui. Então, isso nós já vimos na aula anterior, que foi a aula número 8 de dinâmica, tá? Hoje nós vamos passar para energia cinética. Ah, e lembrando também, ó, na semana passada, antes de passar para a energia, eu expliquei o trabalho do peso. Um corpo é abandonado de uma determinada altura, então nós temos também o quê? O trabalho do peso. O peso realiza trabalho? Claro que sim. Peso puxa o objeto para baixo, ele cai de uma altura H. A força, no caso peso, a deslocamento, a realização de trabalho. Então, ó, trabalho do peso, força eu troco pelo peso e deslocamento eu troco pela altura. Se o corpo cai, o trabalho é favorável ao deslocamento, é um trabalho positivo. Se eu jogo o corpo para cima, pessoal, o peso continua atuando para baixo. Então, é um trabalho negativo, tá? Todo trabalho contra o deslocamento, no caso, o trabalho da força-peso quando o objeto sobe, trabalho da força de atrito, trabalho da força de resistência do ar, todos eles são contrários ao movimento, são chamados de trabalhos resistentes, recebem o sinal de menos. Então, isso vimos semana passada. Hoje, aula 9, vamos ver o que é energia cinética. Então, veja bem, todo corpo que possui velocidade, é claro, em relação a determinado referencial, ele tem uma energia de movimento chamada energia cinética. No momento, vocês agora estão aí sentados na sua cadeira, vocês estão em repouso em relação à terra, em relação ao chão. Eu estou aqui também sentada na minha cadeira agora, estou em repouso em relação ao chão. Então, neste momento, nós não temos energia de movimento, nós não temos energia cinética. Nossa energia cinética é zero. Um corpo só tem energia cinética se ele tiver o quê? Velocidade. Como que nós calculamos energia cinética? Massa do corpo, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Essa é a formulinha da energia cinética, importantíssima para vestibular, pessoal. Sempre cai em vestibular alguma coisa com energia cinética. Unidades, Sistema Internacional de Unidades, olha aqui, massa, quilograma, velocidade, metro por segundo, energia, joule, igual trabalho. Trabalho e energia sempre são dados em joule, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Qual é a energia cinética de um automóvel de 1 tonelada que possui velocidade constante 72 km por hora? Então tá aqui, ó. O meu carro tem massa 1 tonelada. 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Ó, a massa tem que estar em quilogramas. Deu em tonelada, passa para quilograma. Deu em grama, passa para quilograma, certo? A velocidade do meu carro é constante, 72 km por hora. O que eu precisei fazer? Dividir por 3,6, passei para metro por segundo. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Muito bem, ajeitei as unidades, ó, tudo no sistema internacional, quilograma, metro por segundo. Agora sim,
eu posso aplicar a fórmula da energia cinética. Massa, 1000, velocidade ao quadrado, a velocidade é 20 ao quadrado sobre 2. Aqui eu já fiz essa conta, ó, 1000 dividido por 2, 500. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 500 vezes 400 dá 200.000 joules, tá? Nunca a gente deixa um número grande assim como resposta. A gente sempre coloca em notação científica. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta, ó. Então, acompanha aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2, 10 a quinta joules é a energia cinética deste carro que tem massa 1 tonelada quando ele viaja com velocidade 72 km por hora. Certinho, gente? Então, essa é a energia cinética. E eu quis fazer aí um exemplo para vocês de energia cinética, tá? Agora nós vamos para o teorema da energia cinética, o TEC. Ele vai relacionar o trabalho que vocês aprenderam na aula passada, na aula 8, com a energia cinética que vocês aprenderam na aula de hoje. Então, ó, eu coloquei aqui uma figurinha. O rapaz está empurrando um carrinho com uma determinada força, tá? Esse carrinho, com o conteúdo que está lá dentro, tem massa M, a velocidade inicial do carrinho é V0. Quando ele aplica uma força, o carrinho anda, ó, sofre um deslocamento D e passa a ter uma velocidade final V. Lá no início do ano, em cinemática, vocês não estavam preocupados com a força que atuava no carrinho. Vocês estavam preocupados em achar a velocidade final do carrinho, a distância percorrida, a aceleração, aquilo era cinemática. O que vocês usavam? Por exemplo, para este caso, que a gente não tem o tempo, usávamos a equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu vou dar uma arrumada nessa equação, ó. Esse V0 eu vou jogar para o lado esquerdo, passou com sinal de menos, tá? Já já vocês vão entender por que eu fiz isso. Essa distância ΔS aqui está na figura como D, então eu troquei o ΔS por D. Aí eu peguei esse 2, que está multiplicando, e passei dividindo. Então ficou velocidade do carrinho final ao quadrado, menos a inicial ao quadrado sobre 2, igual a aceleração do carrinho vezes a distância. Guardo esta equação como número 1. Deixa aí. Já já nós vamos usá-la, tá? Eu só estou deduzindo a fórmula para vocês. Depois vocês não precisam fazer tudo isso, é claro. O que nós estamos aprendendo na dinâmica agora? Que quando uma força é aplicada num corpo e há um deslocamento, há a realização de um trabalho. Olha aqui, trabalho é o produto da força que o rapaz aplicou no carrinho, vezes o deslocamento sofrido. O que é força, pessoal? Vamos lembrar da segunda lei de Newton? Força é o produto da massa pela aceleração. Então, eu troquei o F por M vezes A. Então, o trabalho ficou M vezes A vezes D. O M eu copiei aqui, ó. O que é A vezes D, gente? Olha que interessante. A vezes D da equação de Torricelli, ó, é isso aqui. Tá vendo, ó? Então, no lugar do A vezes D aqui, eu vou trocar por tudo isso, ó. V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Agora é só matemática. Vou distribuir, ó. Isso vezes isso. Então, fica M, V ao quadrado sobre 2, tá aqui, ó. Menos M, V0 ao quadrado sobre 2. Mas espera aí. O que vocês aprenderam agora no início da aula 9? Que produto da massa pela velocidade ao quadrado é a energia cinética
de um corpo. Então, o que é massa velocidade final ao quadrado sobre 2 é a energia cinética final. O que é massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2 é a energia cinética inicial. Podemos então dizer que o trabalho pode ser calculado como a variação da energia cinética. O que é variação na física? É sempre alguma coisa final menos o inicial. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Portanto, gente, às vezes num problema não é fornecido nem a força, nem o deslocamento e ele pede o trabalho. Se você não tem a força e o deslocamento, como é que você vai achar o trabalho? Você precisa dos dois. Então, tem uma outra maneira de descobrir o trabalho, que é pelo teorema da energia cinética. Então, provavelmente, ele vai fornecer para vocês, ó, a massa do carrinho, no caso, e das coisas que estão aqui. Ele vai te fornecer a velocidade inicial e vai te fornecer a velocidade final. O que você vai fazer? Massa velocidade final ao quadrado sobre 2, você tem a energia cinética final. E subtrair a energia cinética inicial. Massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Pronto, subtraiu uma da outra, você encontrou o trabalho sem precisar da força e do deslocamento. Então, esse é um segundo método para o cálculo do trabalho, que é chamado teorema da energia cinética. Beleza? Então, a aula de hoje, gente, falou sobre energia cinética, massa velocidade ao quadrado sobre 2. Relembramos trabalho da semana passada e casamos o trabalho com a energia cinética. Quando a gente casa o trabalho com a energia cinética, ó, nós temos o teorema da energia cinética. Diz que o trabalho é a variação da energia cinética, ok? Agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Número 1. Ao deslizar por uma pista localizada nos Andes, sem utilizar os bastões para impulsionar seu movimento, a energia cinética de um esquiador aumenta de 1,4 10 a quarta joules quando ele desce de uma altura de 25 metros. Está aqui na figura, ó. Ele parte do repouso, desce, chegou aqui embaixo, ele chega aqui embaixo com energia cinética 1,4 10 a quarta joules, conforme o texto. Considere o peso do esquiador juntamente com todo equipamento, 800 newtons. Ele pede o trabalho realizado pelas forças de resistência. Então, quando ele está descendo, tem a resistência do ar, provavelmente tem atrito. Ele quer o trabalho das forças de resistência, tá? Quais são as forças, pessoal, que atuam nesse esquiador? Duas forças. A força peso, é claro, e a força de resistência do ar. Então, o trabalho vai ser o trabalho das duas forças, o trabalho do peso mais o trabalho da resistência do ar. Como ele deu a energia cinética, o que relaciona trabalho com energia cinética? Aqui, ó, o TEC, trabalho e a variação da energia cinética. Trabalho de quem? Das forças que atuam no esquiador. Trabalho do peso mais o trabalho da resistência que ele pediu. O que é variação da energia cinética? Energia cinética final menos a inicial. Vamos lá. O que é trabalho do peso? Relembramos hoje. Massa do esquiador, aceleração da gravidade vezes a altura. O que é trabalho da resistência do ar? É o que ele pede, então deixei tal R. Energia cinética final ele deu aqui, ó, 1,4 10 a quarta. E como supõe-se que ele partiu do repouso, a energia cinética inicial é zero. Então aqui ficaria menos zero que eu nem coloquei.
Tenho tudo, é só substituir. Massa do esquiador, 800. Vezes, aqui, gente, ele já deu o peso, né? Ó, cadê, ó? Considere o peso do esquiador, tá? Então, o produto da massa pela gravidade já é o peso do esquiador, 800, tá? Ele deu o peso. A altura tá na figura, ó, 25. Mais os trabalhos de resistência igual 1,4 10 a quarta. 800 vezes 25 dá 20 mil. Esse 20 mil eu posso andar com a vírgula, ó, para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4. Isso é a mesma coisa que 2, 10 a quarta. Ele está do lado esquerdo da igualdade, eu já passei para o lado direito com sinal de menos. Então, o trabalho da resistência, 1,4 10 a quarta, menos 2 10 a quarta. 1,4 menos 2 dá menos 0,6 10 a quarta. Trabalho de resistência, como eu falei já para vocês, sempre é um trabalho negativo, mas nesse problema ele pede o valor, ó, em módulo. Então, em módulo você tira o sinal. Então, 6, 10. Aqui eu passei uma casa, ó. Como ele não coloca nenhum aqui 0,6, o que eu fiz, ó? Passei uma casa para direita, o número 06 vira 6. Sempre que eu ando com a vírgula para direita, lembra que eu sempre falo? Direita diminui. Então, o expoente de 4 diminui para 3. Então, ó, uma casa para direita, 4 virou 3. Portanto, em módulo, o trabalho das forças de resistência, 6 10 a terceira joules, alternativa B de bola. Belezinha, gente? Então, exercício número 1 envolveu o teorema da energia cinética. Como eu falei para vocês, são exercícios que caem muito em vestibular, tá? Número 2. O primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado em 2017 e será utilizado para comunicações estratégicas do governo e na ampliação da oferta de comunicação de banda larga. O foguete que levou o satélite ao espaço foi lançado do Centro Espacial na Guiana Francesa. A massa do satélite, desde o lançamento até a entrada em órbita, é 6,10 a terceira quilogramas. O módulo da sua velocidade orbital é 3,10 a terceira. Desprezando-se a velocidade inicial do satélite, ó, não tem velocidade inicial, não tem energia cinética inicial, ó. Vocês já estão vendo aqui que na resolução eu já cortei energia cinética inicial, certo? Então, desprezando a velocidade inicial do satélite, em razão do movimento de rotação, ele quer o trabalho da força resultante. Muito bem. Trabalho, pelo teorema da energia cinética, é a variação da energia cinética. Energia cinética final, massa velocidade final ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2, como eu já falei, ela é cortada. Então, o trabalho da força resultante sobre o satélite é M, massa do satélite, está aqui, ó, 6,10 a terceira, está aqui. Velocidade do satélite foi dada, está aqui, ó, 3,10 a terceira, e ela vai ao quadrado. E sobre 2, que é da fórmula, tá? Aqui eu fiz isso, gente, ó. 6 dividido por 2, 3. E copiei o 10 a terceira, tá aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 10 a terceira ao quadrado, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27. Expoentes, 3 mais 6, 9. Então, a resposta seria trabalho 27, 10 a nona joules.
Só que se vocês olharem o gabarito, não tem nenhuma resposta assim. Por quê? Porque ele vai usar alguns múltiplos. Então, veja bem, isso são coisas também que vocês precisam saber para o vestibular. Isso vocês já sabem. Quilo é 1000, 10 a terceira, né? 1 quilograma, todo mundo sabe que tem 1 quilograma tem 1000 gramas, certo? 1 quilograma, 1000 gramas. 1 kilojoule, 1000 joules ou 10 a terceira joules. Existe a potência 10 a sexta, que é o mega. 10 a nona é giga. 10 a 12 é o tera, tá? É tera, viu, gente? Aqui saiu terá. Acho que o computador que arrumou, né? O corretor que arrumou, mas é tera, tá? Se vocês perceberem, aqui deu 10 a nona. 10 a nona é giga. Então, eu tiro o 10 a nona e boto o G de giga. Portanto, 27 gigajoules, alternativa C. Vocês estão vendo que esse é um exercício da Unicamp, extremamente fácil, tá? É um exercício tranquilo, é um exercício fácil, não é difícil, bastava o aluno saber o quê, gente? Teorema da energia cinética, mais nada, tá? Só um minutinho aqui. Opa, pronto. E o número 3, gente, o último exercício. Um esporte muito popular em países do hemisfério norte é o curling, em que pedras de granito polido são lançadas sobre uma pista horizontal de gelo. Esse esporte lembra o nosso popular jogo de boccia, tá? Aqui no Brasil existia muito isso antigamente, jogo de boccia, não sei se vocês já ouviram falar. Considere que um jogador tenha arremessado uma dessas pedras de modo que ela percorreu 45 metros em linha reta antes de parar. Então, ó, ele joga aqui, tá? Então, a bola vai ser lançada, tá? E devido ao atrito com o chão, ela vai parar, é claro. Considere a massa da pedra 20 quilogramas, o coeficiente de atrito entre o gelo e o granito 0,01, assinale a alternativa que dá a estimativa correta do tempo que a pedra demora para parar. Adote G igual a 10, despreze o efeito do ar. Então, em primeiro lugar, gente, o que faz a pedra parar é a força de atrito que atua nela, tá? Então, ó, vamos lembrar que força de atrito é o coeficiente de atrito μ vezes a normal. Só que como ela está numa superfície horizontal, a normal é o próprio peso, que é peso m vezes g. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito, a massa da pedra vezes a aceleração da gravidade. Vamos calcular o trabalho da força de atrito. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Sempre o trabalho de uma força resistente é negativo. Então, o trabalho da força de atrito menos a força de atrito vezes o deslocamento. Força de atrito é tudo isso, ó. Então, é μ, m, g vezes o deslocamento. Guardo isso. TEC, Teorema da Energia Cinética, diz que o trabalho é a variação da energia cinética final da pedra menos energia cinética inicial da pedra, certo? Então, ó, trabalho da força de atrito, é tudo isso, ó, menos μ, mgd, energia cinética final, a pedra para, 0, menos energia cinética inicial, massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2, tá? Então, aqui, ó, tem m desse lado, tem m desse lado, cortou. O que sobrou do lado esquerdo? μ, g, d. O que sobrou do lado direito? V0 ao quadrado sobre 2. Como os dois lados estão negativos, a gente multiplica por menos 1, fica tudo positivo, certo? Como eu quero V0, gente, a velocidade inicial de lançamento da pedra, então eu peguei esse 2, passei para o lado de lá multiplicando, ó. Então ficou 2 μ g d V0 ao quadrado. Tenho tudo, ó, 2
2. Mi, coeficiente de atrito, foi dado aqui, ó, 0,01. Substituir. G, gravidade, 10. D, distância, tá aqui, ó, 45 metros. Fazendo essa conta dá 9. Como V0 está ao quadrado, raiz quadrada de 9 é 3. Eu achei a velocidade com que ele lançou a pedra. Agora eu vou para as equações do M e o V. ΔS sobre ΔT, V0 mais V sobre 2. ΔS, distância percorrida pela pedra, 45. ΔT, o tempo que ela demora para parar, não sei, é o que o problema pede. Velocidade inicial, acabamos de encontrar 3. A velocidade final, 0, que ela para, sobre 2. Multipliquei em cruz, ó, 3 ΔT, 45 vezes 2, 90. 90 dividido por 3, 30 segundos é o tempo que ela demora para parar. Ok, pessoal?